Vamos estudar o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje estudaremos o capítulo 1, de nome Nas Zonas Inferiores. André Luiz, meus amigos, encontra-se no umbral, numa região trevosa. Ele relata, neste primeiro capítulo, as impressões que teve, a noção de tempo, o ambiente e espíritos monstruosos que se apresentavam perante a ele. Ele ainda informa as conclusões que ele teve da vida. Vamos ao texto. Narração de André Luiz. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Sentia-me, na verdade, amargurado, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia, a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus, respondiam-me aos clamores. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão, onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda noção de rumo. Meus amigos, interrompendo a leitura, André Luiz, neste momento que ele encontra-se no umbral, ele vai chegar a algumas conclusões em texto. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Amigos, interrompendo a leitura, André Luiz, ele vai concluir de forma relevante para a nossa formação intelectual, moral e espiritual a respeito da vida, das verdades da vida. Em texto. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade,
antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Finalizando a leitura, meus amigos, André Luiz, ele salienta que devemos buscar a verdade antes que a verdade surpreenda a cada um de nós. Ele ainda diz que devemos acender as nossas luzes para atravessar a grande sombra. André Luiz, todos nós sabemos que ele teve uma vida materialista, um homem comum, e esqueceu, quando ele estava encarnado, as preocupações maiores da vida, quais sejam: estudar o Evangelho do querido Messias, do querido Jesus, espiritualizar o ser, buscar a verdade nas Escrituras Sagradas, nos dedicarmos ao estudo de si mesmo, o autoconhecimento, o autodomínio. Tudo isso, meus amigos, tem uma importância, assim diz André Luiz. Estudamos o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, capítulo 1. Companheiros de estudo, André Luiz concluiu neste capítulo a respeito da vida e de sua última encarnação. E ele diz que devemos buscar a verdade antes que a verdade venha nos surpreender. E ele acrescenta de forma conclusiva, dizendo o seguinte: amigos, suai agora, para não chorardes depois. Com isso, nós entendemos e analisamos que é vital, de fundamental importância, nós procurarmos saber e estudar a respeito da morte, da desencarnação do espírito, porque um dia nós iremos viver, experienciar, e já vivemos por diversas vezes estas experiências da morte, mas devemos nos tornar cientes desta boa preocupação de estarmos preparados para que a nossa luz, a nossa vibração em Cristo possa nos tranquilizar nesta passagem da vida material para a vida espiritual. E André Luiz, ele ainda acrescenta, dizendo o seguinte: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Com isso, meus amigos, André Luiz diz muito que devemos acender a nossa luz. E lembra o querido Jesus dizendo: que brilhe vossa luz. Fiquemos na paz, que possamos viver o Cristo
não somente nos lábios, nos verbos, mas também nas ações e de coração. Que Jesus possa nos abençoar.